pessoal, tá começando mais um episódio do podcast do Sonho Aprovação, um projeto do curso Logos para te mostrar na prática como a aprovação em medicina é construída. Eu sou Daniel Borer, aluno de medicina na UF e ex-aluno do curso Logos. E esse episódio é um episódio muito especial, com uma convidada muito especial, a Laura, que vocês já vão ver, que é uma influenciadora da medicina UF e também uma das diretoras da Atlética da medicina UF. E agora eu vou pedir para ela se apresentar para que vocês conheçam ela. Prazer, como o Daniel acabou de falar, sou a Laura. Eu tô no quarto período da Medicina UF e tô aqui representando também a Atlética, que é a parceira do curso Logos. Sou diretora de marketing. Eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre a minha trajetória agora na faculdade e outras coisas que o Daniel vai me interrogar. Cara, esse episódio é muito especial, porque todos os episódios que vocês já viram, que a gente tem no canal, eles mostram como as pessoas estudam, como elas fizeram, os mecanismos que elas usaram para chegar na aprovação. E nesse episódio a gente vai tentar mostrar um pouco de como é por dentro da faculdade. Eu sou calouro, ela é minha veterana, e ela vai falar um pouco até para mim mesmo, para a gente conhecer um pouco mais da medicina UF, um pouco mais da medicina em si, e como a medicina surgiu na vida dela, enfim, o que você já conhece. Então agora eu queria te saber, Laura, como como a medicina surgiu na sua vida? Tá, essa é uma pergunta que não tem uma resposta exata, porque eu acho que começa quando eu era criança e eu sempre achei muito interessante a questão de viver ajudando os outros. Então já surgiu assim quando eu era criança a questão de fazer medicina veterinária, que eu gostava muito dos animaizinhos. Aí depois ficou, não, eu não vou conseguir ver um animal sofrer. Mas foi exatamente no oitavo ano, quando eu tive o primeiro contato com matéria do corpo humano mesmo em ciências, que eu falei, não, eu acho que eu quero viver disso aqui. E teve uma pessoa muito especial pra mim, que foi minha professora desse oitavo ano, que era de ciências, e ela era como uma mãe pra mim na escola, e eu gostava muito da matéria, e ela era aquela professora querida, sabe? Que sempre tem Uhum. um professor que a pessoa se forma, você volta lá pra falar com ela, e ela era essa professora, foi uma pessoa que me ajudou muito numa fase muito difícil da minha vida, e eu sei que a didática dela, juntando esse carinho que ela tinha pelo ensinar com a matéria, me impressionou tanto. E ela, quando eu falei pela primeira vez, nossa, professora, eu gosto tanto desse conteúdo, tô começando a cogitar fazer medicina, né, pra fazer isso. E ela falou: o que você quiser ser, você vai ser, e se você for uma médica, você vai ser uma ótima médica, e eu vou estar aqui te apoiando. Então, ela foi a primeira pessoa, assim, que me fez acreditar. E depois disso, eu acho que eu não tirei da minha cabeça. Eu até fui pensando em outras coisas, assim, que vinha, ia, mas a medicina ficou guardadinha a partir desse marco. Depois no ensino médio, quando alguém me perguntava o que eu queria ser, eu falava, ah, provavelmente eu vou fazer medicina, que eu gosto muito. Assistia muito Grey's Anatomy, então foi uma coisa que eu já me vi vivendo aquilo, eu falei: "Nossa, deve ser muito legal", tirando as tragédias que acontecem na série, Sim. né. É é uma rotina que eu seria muito feliz viver e ajudar as pessoas. Assistia muito vlog, assistia muitos influenciadores. Foi Aí. um dos E motivos que eu decidi começar também a postar sobre quando eu fui aprovada, porque foi uma coisa que sempre me inspirou muito. E daí em diante, segundo e terceiro ano eu peguei na pandemia, então foi um pouco mais complicado. Mas em nenhum momento eu realmente pensei em fazer outra coisa. Eu até pensei: "Ah, será que se eu não conseguir, eu tento jogo uma nota para outro curso pra entrar logo na faculdade, trabalhar logo, ajudar minha família, me formar?". Mas por fim eu tive muito apoio da minha família que me deu essa oportunidade de continuar estudando pra realmente pô, entrar na que medicina. maneiro, cara, porque e maneiro saber que foi com o professor. Muita gente tem essa história, né. Uhum. Eu acho que eu não lembro de um comigo, mas eu já escutei muitas pessoas falando de muitos professores que os marcaram. Não que fosse algum professor meu assistir, amor por vocês, tá, mas enfim, não lembro de conversar sobre profissão, mas muito maneiro isso, ainda mais que ela era de ciências, né, que Sim. meio que é meio Inclusive, biologia. ela foi uma das primeiras pessoas que eu mandei mensagem depois que eu vi que eu tinha sido aprovada. Ah, manda um beijinho pra Então ela aí, qual é o fazia nome dela? Patrícia. Aí, Patrícia, Patrícia. um beijo, professora. A gente se mantém em contato. Ela é escritora também, então quando eu passei, a gente se marcou de tomar um cafezinho, fazia sei lá quantos anos que a gente não se via. E aí a gente foi, ela escreveu um texto pra mim, Ah, postou. Ai, foi a coisa mais fofa. Até hoje a gente sempre se encontra quando eu vou lá pra minha cidade e ela é uma pessoa muito especial. pô, que legal, cara. Isso é bom também até pra quem é mais velho e enfim, talvez nunca tenha tido o sonho da medicina, que esteja assistindo esse episódio,
para ver que por trás de todo médico tem uma história, né, então Sim. tem um porquê dessa escolha. E nem só isso, ela foi uma pessoa que me deu a inspiração de, por exemplo, em todo dia, todas as relações que eu tenho com as pessoas, eu sempre penso como que aquilo pode fazer diferença pra ela, porque essa minha professora, ela também, depois que a gente se encontrou pra falar, ela falou que não fazia nem ideia de quão influente ela foi na minha vida e como ela mudou minha vida por conta de ser uma pessoa boa, sabe, de estar ali naquele momento, de me escutar quando precisava, falar a palavra certa na hora certa. E ela precisava também que eu falasse pra ela como ela foi importante na minha vida, sabe. E aí eu acho interessante a gente trazer isso pra nossa profissão, ou como pessoa em si, de que às vezes uma atitude que a gente tem, pequena que seja, de repente aquilo é o suficiente pra mudar completamente a trajetória da outra pessoa. Isso é algo que eu trago pra mim, agora como estudante, e que eu quero levar pra mim como profissional também. E foi Pô, algo que eu cara, trouxe dela. que E especial. ela sabe disso. Pô, que especial. Especial, Patrícia. Cara, isso é real, cara. Tipo, não tem nem profissão certa que, tal profissão muda mais tal vida. Cara, são as pessoas em determinados locais, em determinadas profissões que no encontro Uhum. da vida realmente ajudam e mudam histórias, né? E que maneiro que foi assim com você. E, cara, eu queria saber, como a UF surgiu na sua vida. Acho que você não falou que você é de outro estado, né? Eu Aham. até tô dando um É, de spoiler. repente o meu sotaque, né, É, talvez talvez. talvez dê pra ver Não que é puxa no. diferente, né, às vezes o pessoal que tá assistindo nem é daqui da região do Rio, mas só Sim. de ver que você fala de um jeito diferente de mim. É. Mas, então, o que acontece? Eu fiz 2 anos de cursinho, eu fiz em Brasília, Uhum. porque eu te contei essa história, né, Eu sei, essa história é é uma meio história maluquinho. interessante, É, embolada, mas sim, interessante. porque eu sou do interior de São Paulo, cresci lá, interior de São Paulo, Mogi Guaçu, região de Campinas, quase Minas. E eu, como eu disse, eu fiz segundo, terceiro ano na pandemia, em escola pública, e não foi muito legal o suporte que a gente teve, faltou muita coisa, tinha muita lacuna. E eu não passei direto, eu nem esperava passar direto, tinha muita coisa que eu realmente não sabia. E aí eu tenho uma parte da família lá em Brasília, minha prima, meus 2 tios. E essa minha prima, ela é professora de português, né? Porque ela dava aula no cursinho. Ela falou: não, não desiste do seu sonho, vem pra cá, mora com a gente. Eu consigo bolsa pra você no cursinho que eu trabalho e você não vai desistir, a gente vai fazer você passar em medicina. E realmente foi o que aconteceu. Eu larguei tudo lá na minha cidade, fui morar com a minha tia, tinha 17 anos, fui fazer cursinho lá em Brasília. Foi, sabe Chico Bento no shopping, o meme? Foi eu, a caipira, em Brasília, aprendendo a andar de ônibus lá, enfim. Mas Nunca fui lá, mas parece lá, ser um lá é lugar. legal, eu gosto de lá. Mas então, lá em Brasília, eu não tinha um lugar específico que eu queria fazer a Uhum, faculdade. Eu sempre gostei muito da Unicamp, porque minha mãe fez a uhum. faculdade lá e é próximo da minha cidade. Acho que pro pessoal de São Paulo, É, as de sim, São Paulo são bem fortes, a sim. galera tá bem na cabeça da galera, né? Aham, USP, Unicamp, sim. Unesp. Mas uma coisa que eu vi lá em Brasília é que vários amigos que eu tinha foram passando em lugares diferentes, em estados diferentes, e todos eles tinham uma mudança assim na vida, de conhecer uma cultura nova, pessoas novas. E eu achei isso muito interessante, de ir para um lugar diferente, sabe? E até tive outras opções que foram minhas primeiras opções assim, que eu não consegui por pouco, mas eu acredito que tudo tem um propósito. Eu sou muito esse tipo de pessoa. E quando eu fui bem no Enem, foi no A final do redenção. segundo ano de cursinho, que eu até estava estudando muito para os vestibulares tradicionais, e eu fiz o Enem com mais leveza, sabe? Eu fui sem colocar tanta pressão, porque eu achei que eu fosse passar pelos vestibulares tradicionais, que no fim Uhum. era o que eu tinha o melhor desempenho. Mas por eu ir sem essa pressão pro Enem, não tão grande, eu fui, tipo, super zen, eu nem tomei café no dia, e eu sou super viciada em café. Mas eu falei: eu já tô tranquila, não vou dar nenhuma taquicardia, nada. Então eu nem tomei café, fui super tranquila. Fui até melhor na prova do Enem do que eu tinha ido em qualquer simulado que eu já fiz na vida. E aí acabou que eu fui bem Era e pra ser, né? era pra ser, por isso que eu acredito muito nas coisas. Que as coisas acontecem por um motivo. E acabou que eu fui muito bem em natureza, em redação, que Uhum. era o que tinha mais peso aqui na UF, porque mudou, né? É Deu uma verdade. mudada nos pesos, mas na época foi uma das que mais valorizou a minha nota. Aí naquela loucura de SISU, fazendo tabelinha pra ver o que Uhum. valoriza mais, etc. A UF tava lá entre as opções que valorizava mais a minha nota. E aí eu comecei a pensar,
comecei a comparar, né? Aí eu fui ver Uhum. essa UF aqui, Essa tal de UF. pois é, que as coisas são azul escuro, que essa cor tão bonita, aí já comecei a me imaginar, né, com as roupas Azul assim da marinho. Atlética. Pois é. O leão também, que eu falava, nossa, gente, mascote legal, cor legal, bandejão por 70 centavos, que é o mais barato do Não, e Brasil. me desculpe quem é da Unirio, da UFRJ ou de outra federal, o leão é soberano. Ele vai reinar de novo, vai ganhar de novo os intermédios. E é o mais bonito, pô. Não tem Não, jeito. não, é maravilhoso ter um leão como mascote, gente, me perdoe, é É, muito e legal. aí, depois dessa alfinetada, voltando, Aham, aí o azul marinho sim. era uma das coisas que É, e cativaram. aí o bandejão por 70 centavos, que eu também fiquei impressionadíssima, que é maravilhoso. Cara, E vamos destrinchar esse bandejão, pô. O bandejão, gente, pra quem não conhece, são 70 centavos cada refeição, né? Cara, é muito regado, pô. Eu já comi lá. sim. Tipo, você pode botar a quantidade de arroz, feijão, É só a legumes. proteína, que é uma só. Agora a gente tá sem bandejão por conta da greve dos técnicos, mas eu acho que vai voltar no próximo período. Vai. Mas Falaram que assim, vai. tirando esse período que a gente teve essa greve, gente, bandejão é uma mão na roda absurda e meu cabelo nunca cresceu tanto, tá? Aí, Eu saudável. acho que é por conta da comida do bandejão, porque, nossa, eu comia muito bem, gente, que saudade. Já já volto, já já volto. Então, pra você que tá na dúvida, eu não sei quando você vai assistir isso, o bandejão nosso é o melhor e o mais barato. E é Uhum. uma coisa ótima. Quebra muito o galho, porque a rotina é muito corrida. E Enfim, come bem, sim, saudável. muito bom. Tem até sobremesa, pô. Tem Aham. banana, laranja, essas paradas. De vez em quando tem Mas paçoca, doce de leite. muito bom. Mas aí voltando, uma das coisas que te atraiu Uhum. foi bandejão, O foi pesquisar bandejão, um a pouco? estética da faculdade, a questão de ter um campus que é com a vista para o mar, o Uhum. Gragoatá. Tem alguns prédios lá que a gente tá tendo a aula, você olha pro lado, tá ali o Pão de Açúcar, o mar e tal. E a questão de ser na praia, porque eu vim do interior, eu falei, gente, deve ser Sim. legal morar na praia, né? Tenho tempo aí na praia? Não tenho, mas é legal a vibe. E a cidade também, eu pesquisei, é muito boa. Pra quem é de fora, quem é daqui, não pensa, tipo, ai, aqui é super seguro. Pra quem vem do interior, que ia pra escola a pé desde os 8 anos, Aham. a gente fica assim, gente, Rio de Janeiro tem aquele estereótipo, né? Mas aí eu fui pesquisando, eu vi que Niterói é mais tranquilo mesmo. E ali o bairro, né, ao redor de onde ficam as coisas da faculdade, os campos, tudo é muito tranquilo. E então é uma vibe muito boa aqui da cidade. Eu falei, gente, acho que seria legal morar nessa cidadezinha aí, viu? Aí E aí, foi uma agora das que você tá coisas. aqui, é maneira, né? Sim, aí eu coloquei a minha nota, passei na primeira chamada e aí tá aqui. Eu passei Pô, pro segundo semestre, que nem o Daniel. sim. Então, passei no começo do ano e fiquei os 6 meses esperando pra começar. E aí, o que que você fez nesses 6 meses? É a grande pergunta, que é difícil viver esses 6 É, meses. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? sim, É você bom fica muito porque você tá ansioso, você livre, quer entrar logo, mas mas é pelo menos ruim. não tem cursinho nesse É, tempo. isso. Mas você que tá no cursinho, logo, logo isso vai acabar. E vocês vão estar também na UF, ou em Sim. outra que vocês passarem. Mas aí, vamos entrar agora sobre a atlética, porque eu acho isso muito interessante para vocês que estão vendo, porque às vezes você nem é tão ligado em esporte, mas aí você entra, cara, e tipo assim, se permite aprender Sim. e conhecer. E aí você vê que a atlética é uma parada, cara, absurda, muito maneira, além da integração que gera o time, né? Uhum. Tipo, você poder ir competir defendendo a sua faculdade e tal. E aí, como você é uma das diretoras da Atlética, eu queria que você falasse um pouco como foi sua experiência desde o início até agora Sim. na Atlética. Uhum. Então, eu sou diretora de marketing dessa nova gestão da Atlética. E apesar da Atlética em si ser relativamente nova, porque eu participei inclusive da votação para fundar a Atlética, que antes era uma gestão mais geral. Mas hoje em dia a nossa Atlética cuida das relações, principalmente dos esportes, mas tem também a relação dos eventos. Temos muitos eventos na faculdade, não é só a Atlética que cuida, mas os melhores são da Atlética. Sim. E a questão dos esportes, desde o meu primeiro período, eu fui muito entusiasta, eu realmente me joguei de cabeça, tanto que eu emagreci absurdo no primeiro período, porque gente, eu fiz nadava umas 3 vezes na semana, não só pela Atlética, mas eu comecei a participar dos treinos de natação.
E depois eu fiquei tão entusiasmada que o pessoal é tão legal, né, da Uhum, natação, que o Daniel também começou a entrar sim. de penetra, porque ele Eu ainda já tô na natação também. E um monte de e coisa. e aí eu fiquei nessa vibe de esportes, então a gente tem também a piscina lá que é aberta para o nado livre, para quem é aluno lá da educação Uhum. física, então tendo horário de nado livre você pode ir, pode nadar. Entrei para o cheerleading também, ganhei minha medalhinha no Crias, participei da competição. Explica pro pessoal o que que é CRIAS. Tem gente Ah, que sim, o Crias é basicamente a mesma pegada do Intermédio, mas é com menos atléticas, com menos faculdades. Eu acho que as 2 competições são maravilhosas, tem essa pegada diferente, mas eu acho que o Crias é um pouco mais acolhedora. O Intermédio é tipo aquele fogo no olho mesmo, sabe, tipo: "Cara, eu vou ganhar, essa né, faculdade é pior que a minha", e no Crias parece que todo mundo é, tipo, muito amigo, paz e amor. etcétera. É mais paz e amor, o Intermédio é um pouco mais de raça. Mas aí a gente foi nessa competição que geralmente ocorre no primeiro semestre, não, ocorre sempre no primeiro semestre, intermédia no segundo semestre. E aí eu participei da competição ano passado, na natação e no cheer, e eu trouxe medalha nos 2. Aí, viu? Trouxe uma medalha pra casa e, cara, é muito bom competir, né? Eu não vejo a hora. É porque tem 2 competições no ano, como ela falou. Tem o CRIAS, que é no meio do ano, e tem o Intermédio, que é meio que no fim, é em outubro, né? É, as competições gerais, porque tem várias outras copas, É, sim, competições que são um pouquinho menores, que participa mais, que são os mais famosos, assim mesmo, é o Crias e o Intermédio, mas tem várias outras competiçõezinhas sim, que são mais preparatórias, a gente mais se prepara mesmo pro grande Intermédio, que é sim. meio que a nossa objetivo ali, o geral do Intermédio, é o mais forte que tem. E, cara, é muito bom, tipo, agora dizendo da minha experiência, poder entrar e ver a Atlética, porque você conhece tanta gente, tanta gente que já tá em períodos diferentes, tem Sim, alguns que já estão até no 12º sim. período, e aí tu troca ideia e isso abre portas pra caramba, depois você enfim, você cria uma amizade com as pessoas e abre portas na faculdade, Não, que a com galera troca certeza. ideia Eu e tal. acho que se eu pudesse dar um conselho só pra quem tá entrando, é se jogar na atlética e nos esportes, mesmo que você não seja uma pessoa muito dos esportes, porque primeiro período, realmente, eu estava passando por umas questões pessoais que não tem nem a ver com a faculdade, mas que os esportes realmente me ajudaram muito, porque eu fiz muitas amizades muito fortes, isso que você falou, de outros períodos. Então, eu como caloura tive muita ajuda dos meus amigos veteranos, porque eles, além de estar ajudando ali nas questões da faculdade, essa questão deles sempre falar: "Calma, tudo passa", Uhum. sabe. E eu fiz muita amizade, network, porque network é algo que é muito importante. Você entra na faculdade, aí você vê, tipo, cara, vida real, entendeu? É, Você tem que ter ali a jogada de cintura, na comunicação, etcétera. E o network é algo que o esporte traz, as amizades, vínculos maravilhosos, a questão da saúde mental, que é sim uma válvula de escape, porque a medicina é maravilhosa, mas também é muito puxada, tem também seus lados negativos, e o esporte é uma válvula de escape, assim, absurda. E ter esse objetivo, que no caso é a competição, faz com que você tenha ainda mais garra de continuar motivado ali, tá indo toda semana no treino e tal, e sim, ter os seus amigos nos esportes é ainda mais legal, porque você não vai só pra treinar, você vai também pra estar ali com a galera, ter a sim. resenha, tudo. E eu sinto que a UF em si, eu nunca fiz outra faculdade, não sei como que é, mas pelo que a gente conversa com o pessoal de outras faculdades, a gente vê que a UF é muito acolhedora. Então, os esportes abraçam Não, muita gente, dá um não é? exemplo, é porque a gente estava conversando até antes de começar a gravar o podcast, que, cara, eu conheci a Laura esse ano e ela tem um grupinho dela. E tipo assim, No é uma churrasco da família. natação. É, eu conheci ela no churrasco da natação, pra vocês terem uma noção de como os esportes são importantes. E, cara, ela tem um grupo que é todo mundo de outros estados. Então, se você é de outro estado e tá vindo pra UF, sinta-se confortável que isso pode acontecer com vocês também. Cara, eles andam junto pra tudo. Dá um exemplo que você tava falando na Páscoa. É, na Páscoa, que a gente fez a Páscoa dos órfãos, Ah. então todo mundo se juntou, levou uma comidinha ali. E, cara, eles. Copa a gente assiste junto também, essas Exatamente. coisas. A UF eu acho que tem isso, porque a Unirio, a UFRJ são ótimas faculdades também, só que são uma cidade grande, né? Pô, o Rio Sim. é gigante. É, acho que até que o pessoal da UFRJ fica na Ilha do Governador. Eu não sei como é que é pra eles. Mas aqui na UF eu sei que por Niterói ser pequeno, a galera geralmente mora perto Uhum. também da faculdade. Todo mundo que é de outro estado se reúne e se Sim. fecha um com o outro. Uhum.
e torna a faculdade mais leve, né. Eu queria saber isso de você, porque como eu já sou daqui, para mim não faz muita diferença, não me Uhum. distanciei da minha família para estudar. Sim. E como que você levou isso? Como você leva isso? A importância das amizades, Uhum. enfim, como você está levando a faculdade longe de casa, Sim. como é para você? Então, a questão que é do meu grupo de amizades foi algo maravilhoso, que me salva todos os dias, porque a gente fez essa amizade logo na primeira semana de aula, né, porque não é Uhum. sempre assim, às vezes você tá num grupinho, aí você vê que não faz muito sentido, aí muda de grupinho, mas comigo não, foi batata, tipo assim, na primeira semana de aula a gente juntou ali pra fazer um trabalho juntos, que você vai ter esse trabalho no primeiro dia de aula de Biocel, e aí a gente já fechou esse grupo e até hoje a gente é muito unido, cada um vem num lugar, então, a gente tem gente do Maranhão, tem É aqui sinistro. da região do Rio de Janeiro também, Muita tem gente do de Espírito Santo. Brasília. É, no meu grupinho não tem ninguém do Ah, Espírito tá. Santo, mas assim, de São Paulo, Paraná, de Minas, a gente juntou todo mundo e é uma grande família e realmente é a minha família aqui. E alivia muito a tensão ter essa válvula de escape, a gente sente que tá sempre ali inserido meio que na vibe que eu gosto de romantizar minha vida, né. Aí é meio que um How I Met Your Mother Friends, sabe, porque a gente se vê todo dia, o dia inteiro tá junto, a gente sempre faz rolezinhos, assim, juntos também, por mais Uhum. que o período vai ficando puxado, a gente não esteja o tempo todo muito unido, mas aí é uma relação que realmente, mesmo estando longe da minha família, eles ajudam demais. E a gente vai aprendendo, né, a conviver, por exemplo, com a saudade da família, etcétera. Eu namoro à distância também, a gente vai convivendo com esse sentimento, vai Sim. aprendendo a manejar. Cara, Que nem e eu lembro que você me perguntou, no churrasco da natação, você falou: "O que que você faz nos fins de semana, se você mora longe de todo mundo?". Aí eu falei: "Ah, eu faço meus hobbies, eu saio com os meus amigos, estudo, porque é meio que o tempo que a gente tem pra estudar, cara, essa mas". pergunta é muito importante, você até antecipou a minha pergunta que eu já te fiz, porque eu acho que pode ter muita gente assistindo que está vindo de outro estado também, pra UF, e não sabe o que vai vir, sabe, tipo, Uhum, só sabe que vai estudar medicina, agora como vai ser isso, a sim, pessoa não sabe. Maneiro escutar isso, eu acho que isso conforta, quem está vindo de longe, porque deve ser um desafio enorme morar longe da família e da rede de apoio, né. Aí cria uma nova rede de apoio, sim. como você criou. E é muito bom de isso é uma coisa engraçada, mas o fato de você sair do ambiente que você cresceu, que foi algo que eu já fiz mais de uma vez por eu ter ido pra Brasília fazer cursinho, é muito legal, porque você meio que você escolhe a pessoa que você quer ser, entendeu? É tipo assim, você pensa: "Agora eu vou ser meu alter ego". Porque, por Ah, exemplo, na faculdade todo mundo me chama de Laura. Meu nome é Ana Laura. Lá na uhum. minha cidade todo mundo me chama de Ana. Mas Ah, aí quando eu venho pra cá eu sou a Laura, entendeu? Que é uhum. E aí a Ana e a Laura são são diferentes pessoas pessoas? diferentes, entendeu? Ah, E aí eu entendi. consegui, por exemplo, as coisas que eu sabia lá quando eu era adolescente, eu falava tipo: "Ai, eu tenho vergonha disso, eu tenho isso". Aí eu falei: "Quer saber? Eu vou sair, vou conhecer pessoas novas do zero, num ambiente novo, vou deixar essa bagagem pra trás, vou me esforçar pra ser outra pessoa". Isso tudo Caraca. Cara, aconteceu. eu nunca tinha pensado nisso, mas muito maneiro, Porque então ninguém sabe as coisas que aconteceram lá atrás, sabe, tipo coisas ruins, tem você como pensa, você tipo reconstruir, né. porque nossa, adolescência é uma coisa horrível. E aí, tipo, as pessoas da minha adolescência ficaram lá, exceto os meus amigos que eu gosto muito, mas aí eu vou pra minha cidade, eu até vejo alguém no ensino médio, eu até me escondo. Ai, meu Deus. É sério, mas Cara, é então aí, ó. legal essa sensação de construir algo novo e você escolher o que que você quer mudar, o que que você quer priorizar na sua nova personalidade. Tem a questão do amadurecimento também, mas é muito É, legal a é uma experiência. oportunidade também, né, É. tudo tem seu lado bom. Pô, Então, maneiro, é nunca tinha até pensado o nisso. pessoal fica muito assim: "Ai, sair de casa, ficar longe da família", mas eu acho que é uma experiência que eu acredito que seria muito importante todo mundo passar em algum momento da vida, Sim, entendeu? é É verdade. interessante. Em algum momento da vida É, pode ser que aconteça. Pô, mas maneiro, eu nunca tinha pensado nisso, é uma oportunidade, né, olhar sim, o lado bom. E é maneiro que dá pra você desenvolver coisas que você nunca desenvolveu, talvez por o ambiente social que você foi sim. criado e tal, Uhum. maneiro. Cara, e sobre a UF, o que você trabalha na diretoria, as festas, fala pra galera. Sim. Anima a galera. Ó, e outra coisa, aí que a gente tá conversando é maneiro, vocês estão escutando a gente, vendo, talvez se estiver no YouTube, mas se vocês quiserem ver mais isso, ver como é a UF, ver como são esses campos que ela falou, os nossos campos onde a gente estuda,
olha o Instagram da Laura. A gente vai deixar o arroba dela na descrição, em algum lugar. A gente vai deixar em algum lugar esse arroba. E aí entrem lá, vejam, porque ela mostra como é a faculdade, né? Tipo, Uhum. eu A vejo até. rotina também. Sim. Eu não gosto de romantizar tanto assim. Quando tem dia que eu apareço com a cara inchada, tipo, ai, gente, eu quero ser uma influenciadora real, não sei o quê, mas tá me matando tal matéria, tá sendo difícil ficar longe da família e tal. Eu acho É legal isso. mostrar esse lado também. Que a gente é ser humano. Se for pra mostrar só algo criado e pensado de forma perfeita, aí não é a vida, né? Uhum, Como ela de fato é. Então, eu acho muito maneiro esse tipo de criação de conteúdo. E só voltando na pergunta da diretoria, da Atlética, como é pra você uhum. essa parte? Então, eu não imaginei que eu fosse estar no meu segundo ano de faculdade fazendo parte da Atlética. Apesar de eu estar sempre meio nesse meio, assim, eu sou uma pessoa comunicativa, foi algo que, como teve a mudança da gestão, uma amiga minha, que é a Halsey, ela Luísa é a foi a nossa diretora, presidente, é presidente. e aí ela falou: "Amiga, você manja das coisas da, né, de marketing, etc, como eu já trabalho com a internet, e eu acho que você seria legal para ser diretora de marketing, etc". Aí eu entrei nessa ideia, e a minha parte na Atlética, basicamente, é ver os posts, assim, essa parte comunicativa, mas a gente tá sempre ali junto de tudo, então a minha parte é mais a parte criativa mesmo, do marketing. Mas Entendi. fazer parte da Atlética é uma experiência muito legal, porque é mais uma oportunidade de conhecer pessoas de outros períodos, fazer um network, porque tem vários pilares na Atlética, tem as relações externas, o marketing, eventos, esportes, etc. E aí a gente vai conhecendo outras pessoas também. Isso foi algo interessante, mas Sim. foi algo que aconteceu do nada, eu realmente não esperava. E é legal estar fazendo parte disso. Pô, que bom, cara. É muito bom se envolver com o Atlético. Eu espero que a galera esteja pegando a essência que a gente quer passar aqui, que é mostrar como a UF é, como a parte humana da UF é, né? Que é a Atlética, que envolve Que é esporte, um monte de muito coisa. acolhedor. É muito acolhedor. A gente realmente tem essa visão, né? Quem é de Niterói já conhece geralmente quem é Uhum, de Niterói, e quem vem de outros estados acaba se unindo, então acaba gerando uma grande família no fim das contas. uhum, Mas agora me conta como foram esses 4 períodos da UF. Tá uhum. finalizando o ciclo Sim. básico da medicina. E como foi para você, do início ao fim? O ciclo básico, só o que eu já escutei, aí a experiência do que eu escutei dos meus amigos. O ciclo básico dos meus amigos que fazem medicina, ou já fizeram. O ciclo básico costuma ser uma parte tenebrosa e difícil, porque a gente tem muita biologia e tal. E aí o ciclo clínico que começa a ter as matérias que a gente imagina que sejam mais médicas, né? Que no Sim. fim das contas tudo é. Aham. Mas como foi o básico para você? Sim. Pra quem não sabe como funciona, né, porque Uhum. tem muita gente também que, apesar de estar estudando, eu mesma no cursinho não sabia direito o que era ciclo básico, clínico, internato, residência, etc. Pra quem não sabe, na faculdade são 6 anos, são 2 ciclos básicos, que são basicamente matérias bases para te preparar para o que vai vir depois. Então, são muitas matérias em comum com outras áreas da saúde, então farmácia, enfermagem, etc. Então é, por exemplo, anatomia, bioquímica, fisiologia, são coisas que você precisa para entender a patologia depois para ter o contato direto a com as condições, com os pacientes, etc. Mas o que acontece? Na UF, que eu vejo diferente das outras faculdades, é que a gente tem muita prática desde o começo. A gente tem uma matéria que chama Trabalho de Campo Supervisionado, você já ouviu falar? TCS. Que é o TCS. Ai, tá sabendo pra caramba, nem comecei ainda. Que é o TCS. E aos poucos, a cada período, a gente vai tendo contato mais ali com o ambiente, né? Então, os primeiros 2 períodos são atividades mais gerais, muito atrelada à humanização, que a UF tem, um currículo bem humanizado. E aí, já no terceiro período, a gente já começa a acompanhar o BS. Então, a gente vai para Esse eu não sei unidade de não, então, medicina da família. Eu fui na da Viradouro, a gente fica lá acompanhando a equipe, então médicos, médicas, enfermeiro, o agente comunitário de saúde, vai nas visitas domiciliares, a gente já começa a ir direto para a realidade médica. Logo no terceiro período, que em outras faculdades a gente não vê uhum. tão cedo assim. E agora no quarto período a gente já tá na policlínica, então acompanha as especialidades. Então, vai lá, um dia a gente acompanha a cardiologista, a gente tá lá do lado, e aí eu tive muita sorte de ter profissionais excelentes que me acompanharam.
Então eles sempre tiveram muita paciência de explicar o que tá acontecendo, já tive muita prática, hã, vários procedimentos que eles já deixaram eu fazer. Aí tem aquilo, né, a paciente pergunta: "Ah, é a primeira vez que você tá fazendo?" Aí o médico, tipo assim: "Não, não, ela já fez várias vezes. A primeira vez Aí que eu tô". se enche de É. confiança. Mas é muito interessante, porque já tive várias experiências e eu ainda tô no ciclo básico, então é uma coisa da Sim. UF que é muito legal mesmo, que é muito interessante essa prática que a gente traz e a imunização atrelada. Mas, sim, o ciclo básico é quando a gente começa a gente fica esperando: "Ai, quando começa a Grey's Anatomy?" Eu não vi isso, eu não achava que tinha isso. Então é estudando questão molecular, todo o mecanismo de ação de várias coisas, que é chato, mas é necessário, tipo, é por isso, é porque é maçante, sabe, são coisas que não estão exatamente na rotina médica no futuro diretamente, então a gente fica um pouco distante dessa realidade. Na UF não é tão distante assim, mas é maçante, então é cansativo, por isso que eu tô tipo assim: "Ai, só uma semana pra eu acabar esse ciclo básico e ir para o Sim. ciclo clínico e a gente começar a entrar nas especialidades", mas Cara, é chato, mas também a gente vive só uma vez isso. E eu conversei com você que eu fiz amizade com os médicos que se formaram na UF de 10 anos antes da gente, e cara, eles viveram a mesma coisa que a gente. Eles falam: "Pô, uhum, bioquímica era muito difícil". Aí eu acho isso maneiro, porque faz parte da rotina de que todo médico vai ter que sim. passar, então Uhum. é maneiro. E, enfim, o ciclo básico é difícil, não tenho que romantizar, deixar ele bonito. É, não é nem só a dificuldade, porque a questão é, sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil. Sim. Agora, depois do ciclo clínico, o internato, sempre vai ser difícil a Hum, prática, só que só é chato. É chato. é, O pessoal fala: "Ai, você vai ver, melhora muito". Hoje eu estava conversando com a Halsen, ela falou: "Nossa, calma, vai melhorar, vai ser mais interessante, você vai sim. gostar", sabe. Então, no comecinho tem essa questão maçante, mas depois o pessoal fala que melhora. Eu tô tô esperando. Então, até pegando um gancho nisso, eu agora ia te perguntar quais são suas expectativas para esses próximos anos que você ainda tem Uhum, para cursar medicina. E até se você já quiser, eu não sei se você já sabe a especialidade, isso é uma coisa difícil pra caramba, mas se sim. quiser falar aí, Aham. tá tranquilo também. Então, nos próximos períodos que eu tenho aí pela frente, eu, como o pessoal me deixou nessa expectativa, eu acho que vai ser mais interessante, porque a gente vai ter mais contato com a prática mesmo. A gente teve bastante contato esse período com a matéria de semiologia. Tava falando do Daniel que foi a melhor matéria, assim, do ciclo básico, que a gente acompanha os pacientes lá na enfermaria, colhe anamnese, tem contato com eles. E por conta disso, eu tenho quase certeza, se fosse pra eu bater o martelo agora, eu falaria que eu faria clínica médica, porque eu gosto muito de conversar, eu gosto muito dessa questão da comunicação, eu gosto do acompanhamento longitudinal, acho muito interessante. Então, se fosse pra eu bater o martelo agora, seria clínica médica. E da especialidade, depois é um problema muito lá no É, o futuro. bom é que clínica médica é um pré-requisito para um Sim, monte de coisa, então, sim. Esse período eu gostei muito de endocrinologia, que a gente teve é fisiologia legal. endócrino. E lá na policlínica também, adorei acompanhar sempre, mas isso é coisa pra aí eu ir desenvolvendo nos próximos Sim. períodos. Tem um ciclo clínico, tem um internato, mas Pô, que maneiro, cara. Que maneiro poder conversar com você, escutar da sua história e até aprender também, porque uhum, eu ainda tô antes de você, então ainda vou sim, viver o que você já viveu. E aí agora eu ia te pedir para dar um conselho para os calouros e uhum, para quem está no vestibular também. sim. Primeiro conselho que eu já falei que se eu pudesse dar um só, é a questão de participar dos esportes, que faz muito bem pra cabeça, faz muito bem para as relações, fazer amizade. A segunda coisa é não se cobrar tanto, porque a verdade é que nem sempre a pessoa que tira as melhores notas é necessariamente o melhor profissional. Então, tem muitas coisas que permeiam a nossa vida pra gente se resumir em nota. Uhum, E isso é algo pra você também que, né, hum, você vai entrar aí. E às vezes a gente fica nessa: "Preciso tirar a maior nota, preciso tirar a maior nota", mas às vezes você não tá num momento legal na sua vida e você tem que equilibrar alguma coisa, em algum momento você vai ter que não estudar tanto. E tem muito essa questão também do desespero de como estudar quando você entra na faculdade, porque é realmente muito diferente a pegada de cursinho de ensino médio pra faculdade, ainda mais a faculdade de medicina que é integral. E tem um jeito lá ali específico e a gente se cobra muito, né. Então, dá tempo ao tempo, tentar várias técnicas de estudo até entender o que que funciona melhor pra você, não ir com esse desespero, esse abafo de querer tirar 10 em tudo logo de cara, primeiro vai se adaptando à faculdade,
vai criando suas relações ali, amizade, vai participando das coisas também, porque tem muita gente que pensa: "Ai, festa de faculdade, não vou participar dessas coisas", mas é muito importante também participar, porque tem seus momentos especiais. Se você não é uma pessoa que claro, é um ambiente que é um ambiente adulto, porque todo mundo a maioria é adulta, então não é que nem ensino médio, então vai ter bebida, essas coisas, mas se você não é uma pessoa de bebida, eu não sou, você consegue aproveitar do mesmo jeito, você consegue encontrar o seu grupinho ali que tem a ver com você, que tem as mesmas a mesma a mesma pegada que você consegue estar nas integrações, sabe, sem ter esse estereótipo de coisa maluca, de faculdade, etcétera. Dá pra levar, dá pra aproveitar. São momentos muito importantes que a gente não vai poder voltar atrás, que a gente n é o um colega meu usou essa frase, nem lembro qual foi o contexto, mas ele falou que vai ser nosso último suspiro de juventude. Depois a Olha, gente vai entrar na vida muito séria, a gente vai se formar e a gente não vai poder mais voltar. Então não tô falando pra você fazer coisas que você se arrependa, mas faça coisas pra sua idade, entendeu? Então aproveita pra ir para as festas com seus amigos, depois você não vai ter essa oportunidade. sim. Então Festa fantasia, inclusive. festa, fantasia não, e olha outra dica que não é nem nada reflexivo. Quando você começar a ir para as festas, vá de fantasias zoadas. As fantasias zoadas são muito mais legais que as fantasias bonitinhas. Ah, É é? muito mais interessante. Eu fui no Crias ano passado, É sabe que é só pra aquele contextualizar, todas o Intermédio Crias sempre tem uma tem festa que é a festa sim. fantasia. Aí fala: "Como é No que você Crias foi?" eu fui sabe aquele repórter do acho que é Pânico da Band? Que eles pintavam de prata com o Ah, sim, bigode? Eu tipo o fui Freddie Mercury eu prateado. fui assim. E aí, tipo, cara, as pessoas paravam pra tirar foto comigo, o cara que estava tocando lá, que era uma banda de pagode, me deu tchau do palco: "Olha o Freddie Mercury prateado, nã-nã", e todo mundo virou pra trás e fiquei tipo: "Ai meu Deus", mas é muito divertido. Eh, Eu então essa questão, se joga nas atividades, não fica só pensando em tirar notas boas, e se você não tiver um desempenho tão agradável, não se desfaz, porque sinceramente o melhor profissional não é necessariamente o que vai ter o maior CR, que é o coeficiente de rendimento. É quem escuta, é quem tem paciência com o paciente, é quem se coloca no lugar, sabe. A gente vai ver isso, que tem muitos profissionais, assim, que eu mesma, a minha experiência de vida com médicos que eu já tive, que eu já passei, tudo é aprendizado, ou pra como você quer ser ou pra como você não quer ser. Então você tem pessoas médicos que você passa, que você vê, tipo, o cara é inteligente, ele sabe, só que ele não sabe falar com uma pessoa, pô. Ele não olha na cara. Eu queria contar meus sintomas, ele nem deixava, sabe. Então, não é necessariamente sabendo tudo de cor, de tal, do logo no ciclo básico que significa que você vai ser o melhor médico do mundo. Eu acho que a questão da escuta, da empatia é muito mais forte. E se sim, você tem vontade de ajudar o outro, não vai ser uma nota ruim que vai impedir de você realmente ajudar e fazer diferença. é isso. Obrigado, Laura. Obrigado por você ter vindo aqui e por você ser nossa parceira aqui do curso Logos. A sua história foi muito maneira. Você apresentar a faculdade para mim e para quem está vendo foi algo muito rico e eu realmente agradeço. Fico feliz de você ter vindo aqui. E para finalizar, Laura, eu queria te pedir para também dar uma dica para quem está no vestibular ainda. Tá, esse tempo todo eu falei muito sobre a faculdade, dei dica para os calouros, mas para os vestibulandos que ainda estão aqui com a gente, o que eu mais posso falar pra vocês é: não se frustrem. Eu já estive aí por 2 anos, eu sei exatamente como é a sensação. A questão de estar correndo contra o tempo, porque na faculdade é muito angustiante, a gente tem atenção de prova, só que a questão da incerteza é o que mais pega a gente, sabe. Faz a gente duvidar muito da nossa capacidade, se a gente tá fazendo a coisa certa, se tudo tá valendo a pena. Mas a questão é, apesar de eu ter ficado os 2 anos de cursinho e eu ficava lá no momento pensando se eu estava fazendo a coisa certa, cada instante foi importante para o momento que eu tô agora. Então, por mais frustrante que tenha sido, foi importante pra mim. Eu tenho certeza que a minha construção pessoal e profissional no futuro foram coisas que também foram construídas durante esse tempo do cursinho. E eu não sou menos capaz por eu ter ficado mais tempo estudando do que outros colegas que passaram direto, por exemplo. Cada coisa tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo, não significa que você é inferior. Cada um tem o seu tempo e, por algum motivo, isso vai fazer sentido pra você lá na frente. Então, meu primeiro ano de cursinho, eu conheci meu namorado, eu fiz amizades incríveis que são pra minha vida. Se eu tivesse passado nesse primeiro ano, eu não teria conhecido outras amizades no cursinho também, que são
tipo assim, amigas que são irmãs pra mim. Eu desenvolvi muito a minha personalidade, minha maturidade nesse período, e eu entrei muito melhor na faculdade, mais voltada para o que eu quero, muito mais madura, lidando muito melhor com algumas questões também, porque eu aprendi a estudar melhor, porque eu comecei a questão do autoconhecimento que a gente adquire no cursinho é algo que é fundamental para todo o restante da vida. Então, continua firme, não desiste. Se for necessário fazer, eu espero que você passe logo, mas se for necessário continuar, continua com quem entende, com quem te acolhe, com Logos, e vai dar certo. Confia no processo, vai ser no seu tempo. Às vezes não é no nosso tempo, no tempo que a gente quer, mas no tempo que é necessário e tudo vai fazer sentido em algum momento. Pode ter certeza. Cara, palavras muito boas, eu assino embaixo, acho que é isso mesmo, é persistência, cada um tem o seu tempo e no fim vai dar certo, quem persiste consegue. Sim. Sempre escuta isso. E Laura, eu quero te agradecer, obrigado por ter vindo aqui, compartilhado sua história e falado um pouco da UF. Isso abriu os olhos para mim, que ainda estou no início, e com certeza de quem está no início também. E para os vestibulandos, para encher de vontade mesmo de fazer parte da UF. Se você puder, se você conseguir passar para a UF, espero que vocês consigam, que vocês escolham essa faculdade, que é uma boa faculdade no ensino e com as pessoas também que estão fazendo a faculdade. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir para curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares que queiram saber um pouco mais da medicina na UF. E lembrando que a aprovação em medicina ela é construída. E se você precisar de ajuda nesse caminho, tem um link aqui na descrição que fala um pouco mais do nosso trabalho aqui do curso Logos, que você pode contar com a gente. E a gente se vê no próximo episódio de Do Sonho à Aprovação.